Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Summit Cidades. Summit Cidades, que é uma parceria entre FEPESE, SIGA e Sim Catarina. E agora vamos conversar com a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, participar desse momento para falar da minha cidade é prazeroso, né? Primeiro porque é a cidade que eu nasci e que hoje eu tenho a oportunidade de estar como prefeita. Comecei na vida pública como vereadora e hoje como prefeita. Então, falar da minha cidade, falar de trabalho, realmente se torna prazeroso. Sim. E, bom, né, você teve um mandato como vereadora e já teve essa projeção, foi eleita prefeita, né, apesar dessa polarização que tinha em Balneário Camboriú. Então, assim, eu queria saber em relação a essa transição, né, como vereadora e agora do legislativo para o executivo. O que a gente pode destacar dessa experiência? Bom, primeiro falar da questão da eleição, dessa polarização. A Balneário Camboriú levou em consideração as pautas da cidade. Por isso que é muito importante, quando uma pessoa se coloca à disposição para estar como vereadora ou prefeita, enfim, ou no legislativo ou no executivo, ela precisa compreender que estar na rua, em contato direto com as pessoas, é fundamental para que você possa construir um trabalho de excelência. E foi exatamente isso que eu fiz enquanto vereadora. E justamente por ter essa escuta ativa em todas as regiões de Balneário Camboriú, por todos os bairros, que me possibilitou alcançar essa vitória na eleição como a primeira mulher prefeita de Balneário Camboriú. Eu vim com essa pegada de que nós precisávamos derrubar esse muro imaginário que criaram, dividindo a cidade do cartão postal da cidade dos bairros da nossa cidade. Né? E a nossa proposta veio para unir Balneário Camboriú. Eu tenho uma visão muito clara, né? Sou centro-direita, porém eu fui eleita para governar para toda uma cidade, independente dos seus posicionamentos partidários. Né? E dessa forma democrática e responsável, nós conseguimos alcançar a vitória. E as pessoas levaram em consideração e viram que era isso que nós precisávamos para Balneário Camboriú. E é isso que nós precisamos, inclusive, para todo o Brasil. Eu defendo muito isso. Né? Essa polarização, os extremos, eles não fazem bem para nenhum dos lados. A corda, quando estica, arrebenta sempre no mais fraco. Né? E todo esse trabalho que nós envolvemos no legislativo, eu trago como bagagem para o executivo. Tanto que em 6 meses de governo, eu luto e muito para que muitos dos debates que eu levei para dentro do legislativo, eles possam se concretizar agora. Só que, como eu sempre falo, né, brinco, sou ariana, imediatista, quero tudo para ontem, e não é assim que funciona. Né? Eu preciso agir com responsabilidade, com cautela, e para isso eu preciso encarar esse grande desafio que eu tenho nas mãos, que é o quê? Equilibrar as contas públicas do município. Porque quando a gente fala de administrar uma cidade, você fala de administrar várias vontades. Porque cada cidadão tem uma vontade, uma necessidade específica. O morador da Vila Real quer que asfalte a rua. O morador do bairro dos Estados quer que melhore a segurança. O morador do bairro do centro, ele quer melhorar a escola que existe lá, enfim. Então, cada morador tem a sua necessidade. Então, quando eu falo de equilibrar as contas públicas, é justamente isso. Eu quero fazer tudo, só que não é assim que funciona. A gente precisa organizar a casa, que foi exatamente isso, Michele, que a transição me trouxe. Essa clareza da necessidade de organizar a administração municipal, organizar, arrumar a casa, para que eu pudesse realmente apresentar todas as nossas ações diante de um projeto que nós apresentamos já na campanha e que nós já estamos fazendo grandes entregas. A gente pode resumir isso que seria uma gestão com austeridade e principalmente para as pessoas. Porque isso é muito importante, né? Conhecer, saber quais são essas necessidades. Aqui na nossa conversa já foram citadas de vários bairros. Eu acho que isso é muito o seu diferencial, né? Conhecer realmente a necessidade, conhecer os bairros, né? E como foi citado, sair realmente da parte onde a gente vê o cartão postal de Balneário, né? Exatamente. Ali eu mencionei asfaltar a rua. Hoje Balneário Camboriú é praticamente toda asfaltada. Tem alguma ou outra região. Mas quando a gente traz as necessidades de cada morador, é sobre isso. É você estar ao lado de quem conhece e vivencia
o município, né? E a gestão pública, ela traz essa combinação. Para que você tenha um sucesso na gestão, você tem que combinar compromisso, responsabilidade e conhecimento, né? Então, tudo isso, englobando tudo isso, que eu vou conseguir apresentar, fazer as entregas, né, para a comunidade. Por que eu falo sobre isso? Porque lá na região norte da nossa cidade, eu sei que a gente precisa melhorar e muito a nossa mobilidade. Tem uma carência de atenção de muitos anos. Ou seja, tem uma obra que ficou parada 8 anos. Como que eu, enquanto vereadora na época, que defendi muito isso, enquanto prefeita eu não vou dar atenção para isso? Sim. Sabendo que tem uma obra que iniciou ano passado, que é porque era o meu opositor. Não é assim que funciona, é a cidade que está em jogo, né? Então, apresentamos celeridade nessa grande obra, porque eu sei da importância, do impacto que isso vai trazer na vida das pessoas, e dei celeridade na entrega que vai ser feita agora. Outra situação é sobre os pontos de alagamento que nós temos na cidade, principalmente na região norte. Colocamos em prática a maior obra de macro-drenagem no Brasil, já nos primeiros 6 meses de governo. Poxa, se eu falo em equilibrar as contas públicas, como que eu trago um grande investimento de uma obra que é por baixo da terra? Mas eu não posso pensar nisso. Exatamente, eu tenho que pensar, tem que agir. Eu tenho que agir, né? E a hora é agora. Eu não posso ficar de braços cruzados, achando e fazendo levantamentos que isso não vai trazer votos, aquilo. Não é isso. A cidade sabe, as pessoas sabem que nós precisávamos fazer esse investimento. Então, o que nós fizemos? Com planejamento, com visão, macro, apresentamos e hoje estamos executando a maior obra de macro-drenagem do Brasil, que tem as intervenções, que tem os reclames, que é normal da comunidade, mas que nós estamos lá com coragem apresentando, né, e conduzindo a obra da forma com que tem que ser. Outra situação, obras de grande impacto, né, que envolve a parte da região central da nossa cidade, como também envolve a parte da saúde da nossa cidade, que é muito importante destacar. Hoje já estamos com obras relacionadas à saúde. Então, o nosso governo, ele veio, né, numa pegada dinâmica, que a cidade é dinâmica e a forma de trabalhar, ela precisa combinar com o estilo da cidade. A cidade, ela vem crescendo muito rápido nos últimos anos, mas é uma cidade jovem, vai fazer 61 anos agora, né? Então, nessa pegada dinâmica e com responsabilidade que nós estamos conduzindo aí o início do nosso governo. E, bom, quais são os principais desafios? Qual é o segredo, principalmente, de fazer mais com menos? Porque a gente sabe que as contas públicas sempre, né, fazem parte desse desafio, né? Então... É gestão e cuidado. Quando nós assumimos o governo, nós tivemos ali, recebemos informações já na transição do número alto de atestados que nós tínhamos no município. E por ter esse número alto de atestados, eu até me permite pegar aqui os números que eu tenho aqui, nesse número alto de atestados que nós apresentamos, deixa eu pegar aqui, para você ter uma ideia. Em maio de 2024, nós tínhamos 1.600 atestados, em maio do ano passado. Em maio desse ano, nós conseguimos 470 atestados. A diminuição. Sim. Por que eu toquei nesse assunto? Primeiro, na Secretaria de Gestão de Pessoas que nós instituímos na reforma administrativa, nós precisávamos organizar a máquina pública e saber aonde que estavam as principais carências de atenção. Eu falo dos atestados porque hoje grande parte dos prefeitos estão falando muito sobre isso. Sim. Mas tu não pode só falar, tu tem que agir. E agir, muitas vezes, requer atitudes que não são tão populares, são impopulares. Exatamente. Né? E nós precisávamos agir, né, com cautela, com responsabilidade, mas ir num impacto mais a fundo para que o servidor público pudesse compreender que não era justo, né, você ter um número alto de atestados, sendo que você poderia estar controlando isso. Claro que eu não estou aqui julgando, né, quando você pega o atestado, porque você precisa. Mas por que tinha esse descontrole? O que é que estava acontecendo com isso? Então, de uma forma interna, conseguimos uma análise mais criteriosa, exatamente, de fato, com o que estava acontecendo para
claro, Tanto tentar que sempre teve uma corrigir. diminuição, era Exatamente. 1.600 no mesmo período ano passado, esse ano 470. O que aconteceu? Né? Outras situações que nós trouxemos para dentro do governo foi, inclusive, fazer com que o servidor público continuasse com o seu plano de saúde, coisa que quando nós assumimos tinha um déficit, um déficit muito alto, né? Corria o risco do servidor perder o seu plano de saúde. Nós conseguimos organizar e hoje, inclusive, estamos aí com tudo regularizado. Mas o que aconteceu? O que fizeram? Conseguimos aplicar a gestão. Né? E essa visão de fora, que muitas vezes você mexe naquilo que já está comum, que já é cultural, aí, claro, traz as instabilidades, enfim, que todo o início do governo, acredito eu, precisa apresentar, porque entrar para ser mais do mesmo não é do meu jeito. Eu tinha que entrar para fazer do jeito diferente. Né? E aquilo que eu falei, eu preciso equilibrar as contas públicas e não tem como eu fazer isso se eu não arrumar dentro da prefeitura. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Mas também não adianta ficar só arrumando, não tem entrega, né? Exatamente. Então a gente está conseguindo aliar, inclusive, com as entregas. Então, falando a respeito especificamente de entregas, o que vem por aí, quais são as próximas entregas que a gente vai ter aí em Balneário? Nós temos a inauguração do segundo trecho da Martin Luther, que é uma avenida que há 8 anos Balneário Camboriú esperava sair do papel. No governo passado, ano passado, eles fizeram 800 metros e esse ano nós demos celeridade, né, em todo o trecho, com a licitação da iluminação, com as calçadas, com a parte de arborização, e nós vamos fazer uma grande entrega no dia 6 de julho. Estamos também com a obra da macrodrenagem, como eu falei. Temos aí a previsão de entrega para final desse ano, uma obra que traz um grande impacto na parte de infraestrutura da nossa cidade, porque alargaram a praia e esqueceram da parte da macrodrenagem. A cidade cresceu por cima e por baixo continuou do mesmo jeito, não é assim, né? E nós estamos com essa obra. Vamos iniciar agora o segundo trecho da revitalização da Praia Central, né, que é a parte do calçadão da nossa praia, uma obra que traz um grande impacto, não somente de visibilidade, mas de sustentabilidade, na parte de beleza também do seu cartão postal. E é uma obra muito esperada, demorou para iniciar agora o nosso governo, porque tem todos os trâmites da licitação, e infelizmente a gente lida com essas situações de processos, enfim, e que acabou, graças a Deus, ficando tudo organizado, e nós vamos assinar a ordem de serviço agora, na próxima quinta-feira. Também estamos com a obra da maior UBS, do maior posto de saúde da região da Anfra, em Balneário Camboriú, no bairro São Judas, inclusive com a farmácia municipal, e entra uma parceria com o próprio governo federal, isso é importante também a gente destacar. Tivemos agora a estadualização do Hospital Ruth Cardoso, um processo de muitos anos, extremamente necessário, importante, um momento histórico, não somente para Balneário Camboriú, mas para toda a região, e que sim, fui bater na porta do governador, pedir, né, essa atenção para que ele compreendesse que o Hospital Ruth Cardoso, só na sua personalidade jurídica, era municipal, mas ele atua como regional, e é sobre isso, né? Independente de bandeiras partidárias, eu peço ajuda. Balneário Camboriú é uma cidade que arrecada muito bem, graças a Deus, graças aos seus empreendedores, as pessoas que estão lá trabalhando, é uma cidade dinâmica que cresce, mas também nós precisamos de atenção do governo do estado, do governo federal, e a Juliana, ela conversa com todos para pedir atenção para Balneário Camboriú. E assim agradeço, inclusive, a atenção que nós estamos recebendo. Sim. E, bom, só para a gente finalizar, que o nosso tempo, infelizmente, é curto, né? Eu ficaria bastante tempo aqui conversando, porque é uma cidade maravilhosa e, claro, a gente teria que falar também sobre essa comparação que existe. Balneário é a Dubai brasileira, e nós conversamos anteriormente. Não, Balneário Camboriú é Balneário Camboriú. Que Dubai? Dubai quer ser Balneário. Balneário Camboriú é única, tem identidade própria, né? E tanto que a nossa campanha de 61 anos, ela fala sobre a história da nossa cidade, as pessoas que têm a cara de Balneário Camboriú, né? Então, quando eu defendo que Balneário Camboriú é incomparável, não é diminuir
as outras cidades, até porque cada uma tem a sua história e nós precisamos valorizar. Tem municípios aí que eu realmente sou apaixonada, mas como não defender e como não falar com a alegria, com o entusiasmo da cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vi se desenvolver e que hoje eu tenho a oportunidade de ser prefeita. Claro que eu vou defender. E Balneário Camboriú é uma cidade que traz inúmeras oportunidades, né? Uma cidade jovem, uma cidade que cresce a passos largos, mas que ela precisa realmente de uma organização, de um planejamento. E é essa visão que nós estamos trazendo com um governo afinado, alinhado e que tem essa pegada de dinamismo para fazer as entregas que a nossa gente precisa. Prefeita, muito obrigada por participar do nosso podcast. Parabéns pela gestão, principalmente, né? Seja sempre bem-vinda aqui no Summit Cidades. E obrigada a vocês também que acompanharam. E logo teremos mais uma edição do podcast do Summit Cidades 2025.